Oi, pessoal do segundo ano, hoje nós vamos falar sobre a prova bimestral que vocês fizeram do livro De Mim Já Nem Se Lembra, do Luiz Rufato. Pessoal, foram 5 questões e vocês tiveram acesso ao livro, tá? O livro do Luiz Rufato, ele era um livro que trazia o gênero textual carta. E os textos eram curtos, né? Os capítulos eram curtos. E ali, mesmo sendo gênero carta, mas a gente tinha aí o gênero narrativo e o tempo era um tempo cronológico, né? Ele obedecia, e as cartas obedeciam aí o tempo cronológico. Pessoal, é importante que vocês saibam que a questão da proposta, atender a proposta, não é só você estar com o livro na mão ou você responder, né? É você entender a pergunta. E teve a pergunta aqui, que foi a primeira, que me chamou muita atenção, que é, leia o capítulo de explicações necessárias e informe o fato que deu início à leitura das cartas pelo autor. Pessoal, saber a origem de um fato é uma das coisas que é cobrada na prova do SPAES, né? É você saber o que originou aquela situação. E aí, pessoal, muitos copiaram trechos, né? Ou seja, você está vindo ainda lá do fundamental, que tinha lá aquelas questões. Reescreva o trecho, e aqui eu não pedi para você reescrever. E nas minhas provas eu não peço para você copiar, a não ser que em raros casos eu solicite, né? Então, assim, muitos copiaram um trecho, mas não explicou, não me informou o fato. Então, pessoal, aqui não é só para você entender como é que se faz uma prova, mas também para você entender as propostas de redação. O Enem, ele tem uma prova muito específica, que é o texto dissertativo argumentativo. Ele não existe outro gênero, é só o dissertativo argumentativo. Mas para quem vai fazer a UES ela solicita vários tipos de gêneros textuais. Ela solicita carta, ela solicita crônica, né? Então, assim, ela pode solicitar a reescrita de uma fábula. Então, em outra aula, a gente vai ver aí as propostas que são solicitadas pela UES. E algumas propostas solicitadas pelo Enem, onde o aluno zerou a prova ou o aluno tirou uma nota muito baixa porque ele não entendeu a proposta, né? Então, aqui, se a gente está fazendo uma prova e nessa prova está solicitando que você informe o fato e você copia, né? Então, você tem que aí rever essa questão da sua interpretação, né? E ter atenção no que eu estou solicitando. Eu não pedi para você copiar, eu pedi para você me informar o fato, né? E muitos, muito raros disseram o fato, né? Porque acharam o seguinte, ó. Aqui, informa o fato que deu início à leitura das cartas. A mãe dele morreu, pessoal, e ninguém falou da morte da mãe dele. Então, a origem de tudo, ele voltou para casa, porque a mãe dele faleceu. E aí, a gente sabe que quando aconteceu com a minha avó, a pessoa falece, a gente vai ajeitar as coisinhas, a gente vai fazer doação, né, e tudo. A gente vai guardar o que precisa ser guardado, doar o que precisa ser doado. E foi isso que o personagem, que é irmão, né, da pessoa que escreveu, do José Célio, que é o próprio Luiz Rufato, né? Porque essa história ela tem um pouco assim da história do próprio Luiz Rufato. Então, assim, foi a morte da mãe e praticamente ninguém citou, certo? Então, assim, cuidado ao que é solicitado para você fazer, tanto nas provas bimestrais, né, que são os como nas avaliações. Por exemplo, uma vez eu pedi para os meus alunos do 9º ano, escreva uma crônica, que a gente também vai revisar os textos, né? Escreva uma crônica cujo tema seja infância. Aí, no lugar da pessoa fazer uma crônica, que é um texto narrativo, né, que tem personagens, que tem falas, né, que tem enredo, a pessoa escreveu um texto dissertativo, a pessoa foi falar o que ela achava sobre a infância, né? Então, minha aula de hoje é para chamar a atenção de vocês em relação a eu entender o que está sendo proposto. As outras questões, elas não tiveram, assim, muita dificuldade, né? Porque foram só 5 questões, você estava com o livro na mão e ainda eu estava dizendo
as páginas, o capítulo, né? Porque devido, pessoal, essa questão de nosso tempo foi muito curto, né, para fazer a abordagem, e nem eu tive tempo mesmo de trabalhar com todas as turmas o livro, né? Porque em algumas turmas, depois que a Viviane falou, fez a leitura, eu fiz um comentário final, mas não deu para fazer com todas as turmas, né? Então, como eu que fiz a prova, eu fiz de uma forma que todo mundo pudesse realmente, né? Então, eu escolhi alguns capítulos, não são capítulos difíceis, e você ainda teve acesso ao livro. Próximas aulas, pessoal, a gente vai falar sobre propostas de redação, por que o aluno tirou nota boa, por que o aluno tirou nota ruim, e uma delas, pessoal, é justamente isso. O aluno, ele não entende o que está sendo solicitado. Beijo para vocês.